Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês. Aqui é o pastor Anderson da IBN Família. Estamos dando início a mais um Momento Família. Deus tem uma palavra para o teu coração. O texto hoje para a nossa reflexão está no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, do versículo 13 em diante, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, para finalizarmos, diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Que palavra poderosa, amados. É um texto aqui onde Jesus já está no meio do seu ministério, já indo para o final. E Jesus faz esse questionário. Ele questiona, pergunta para os seus discípulos o que as pessoas, o que o povo está falando a seu respeito. E hoje o Espírito Santo de Deus também lhe pergunta: quem é Jesus para você? É uma pergunta elementar, fundamental para a nossa fé cristã. Para você que diz que crê em Deus, crê em Jesus, eu te pergunto hoje: quem é Jesus para você? Porque a resposta da multidão, os discípulos mesmo respondem. Eles dizem: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas, outros dizem que tu és Elias, outros dizem. E é incrível, amados, que essa passagem aqui tem 2000 anos. E essa pergunta continua ecoando ainda. E a resposta fica muito vaga. Eu vejo muitas pessoas que quando nós perguntamos sobre quem é Jesus para elas, uns falam é Senhor, outros falam foi um homem muito bom, que pregou o amor, que pregou a comunhão, um homem sábio. Mas, queridos, homem sábio, inteligente, mestre, não tem poder de mudar a vida de ninguém. Quem é Jesus para você? O Espírito Santo te pergunta hoje, porque isso tem total relevância. Se Jesus for um homem qualquer para você, ele não vai mudar a tua vida. Agora, se ele for Senhor, se ele for realmente o Filho de Deus, se ele for o Messias tão esperado, aí sim, ele tem poder para mudar a tua história, em nome de Jesus. É quando Pedro, ele entende a pergunta e ele pula ali e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante que Jesus, ele responde para Pedro dizendo: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim o Espírito do meu Pai que está no céu. Para Cristo se revelar em nós como Messias, como Filho de Deus e não como um homem qualquer, o Espírito Santo tem que quebrantar o nosso coração, tem que convencer nós do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu vejo muitas pessoas que conhecem Jesus apenas de ouvir falar. Mas eu não tenho dúvida que nesse dia foi Deus que te trouxe nesse local, porque Ele quer ter momentos de intimidade contigo. Ele quer se revelar mais e mais na tua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que entender, você tem que ter fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E tem pessoas que até tratam Jesus como o Senhor. Mas eu não vejo mudança de vida. Há quanto tempo Jesus é o teu Senhor? Certa vez eu conversei com um irmão que estava há tanto tempo na igreja e houve alguns questionamentos dele na nossa fé. Eu sabia que ele estava há muitos anos da igreja. E eu fiz essa pergunta para ele: quem é Jesus para você? E ele não soube explicar. Olha que estava há muito tempo na igreja. Eu não tenho dúvida que Deus
quer te levar para um nível mais profundo de intimidade. Tem que haver mudança quando Jesus é revelado para o pecador, para um homem, quem ele realmente é. Existe uma mudança de vida, uma transformação, uma metanoia. Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem pecava, vivia no pecado, agora o pecado não tem mais poder sobre todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem pessoas que falam que Jesus é a pessoa que pregou o amor. Sim, ele pregou o amor. Ele é o próprio Deus de amor. Ele andou em nosso meio, só que também ele é o Deus da justiça. E Deus, eu não tenho dúvida que ele quer se revelar para nós como um Deus de amor, como um Deus de justiça também. Precisamos ter uma mudança de vida. Que o Espírito Santo, nesse dia, trabalhe em teu favor. Tire as escamas espirituais dos teus olhos. Te encha da graça, do poder e da unção. Que você possa caminhar e ter intimidade com o Senhor. Porque não tem como você saber quem realmente Jesus é. E esse Jesus sendo ele o Cristo, como Pedro declarou, e não haver mudança na tua vida. Se ele é teu Senhor, você vai buscar ter intimidade com ele. Você vai procurar a buscar o que ele tem para lhe oferecer. Como que eu vou saber isso? O que Jesus tem para me oferecer? É através da palavra dele. Ele diz que passarão céus e terra, mas a palavra dele jamais passará. Louvado seja o teu santo nome. Se ele realmente é o teu Senhor, você tem que dar frutos na tua vida. Porque o próprio Cristo diz em João 15 que pelos vossos frutos vos conhecereis. Eu já me tive perguntando por algumas vezes pessoas que entregam a sua vida para Jesus e passam um período, se desviam do caminho do Senhor. O Espírito Santo ministrou muito claro no meu coração. Nunca me conheceu. Você conhece realmente se a pessoa tem Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? É pelos frutos. Eu lhe pergunto nesse dia, quais são os frutos que você tem dado ao Senhor? Que frutos é esse? Os frutos dignos de arrependimento. Se Jesus é o Messias, e Ele é. Se Jesus é o Filho de Deus, Ele é. E você entende isso, você já o confessou publicamente, você naturalmente tem que dar frutos. E as pessoas ao seu redor vão ver a sua transformação naturalmente. Quais são os frutos que você tem dado para o Senhor? Não deixe com que a religiosidade fale mais alto, porque é incrível. Muitas religiões têm Jesus como um dos guias, mas não como Senhor. Ele mesmo diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus não dá espaço, não dá brecha para receber outra adoração. Ele é exclusivo. Eu venho te dizer neste dia, em nome de Jesus, que ninguém pode te levar até a sala do trono se não for o próprio Cristo. Pastor não pode te levar. Padre não pode te levar. Maria não pode te levar. É só Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz, existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Seu nome, Jesus Cristo, homem. Ele pagou um alto preço naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados. Ali ele foi chicoteado, foi zombado. Na sua cabeça, ao invés de uma coroa de rei, coroa de espinhos. Na sua face, a Bíblia diz que eram esbofeteadas, cuspiam na face de Jesus. Sepultaram o nosso Senhor. Mas ao terceiro dia, para a glória de Deus, no poder do Espírito Santo, ele ressuscitou e vive para todo sempre. E hoje ele nos dá total acesso e caminho à sala do trono. Talvez para você hoje ainda estava escuro para você quem era Jesus. Mas creia
que você está hoje assistindo. Esta mensagem não é por um acaso. Essa mensagem já foi agendada nos céus para que o Espírito Santo hoje te convença, porque Ele espera intimidade contigo e com muito amor, muito carinho, Ele vai te transformar. Talvez você esteja pensando hoje, mas eu tenho tanta coisa errada, tenho tantas coisas para acertar. Eu venho te dizer em nome de Jesus que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro neste dia para que Deus, assim como revelou para Pedro, quem é Jesus, revela hoje na tua vida também. E que você tenha intimidade com o Senhor. E Ele vai fazer dos teus pecados, vai jogar no mar do esquecimento, vai fazer nova todas as coisas. Ele tem uma nova história para você, meu irmão. Ele tem uma nova história para você, minha irmã. Entregue a sua vida para Jesus, confia nele e o mais Ele fará. Quero fazer uma oração por você nesse momento. Creia que o Deus que está aqui também está aí do outro lado, porque Ele é o Deus eterno, Ele é Deus ilimitado, não tem limitação para Ele. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Eu vou orar pela tua vida, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, toda honra, toda glória será dada a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou para mim os Teus mistérios, o Senhor revelou para mim que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e hoje sou conduzido pelo Teu Espírito Santo. Paizinho, em nome de Jesus eu oro para que esse meu irmão e essa minha irmã que está assistindo esta mensagem, Espírito Santo, convença ele, que eles caminhem agora pela fé em Cristo Jesus. Senhor, perdoa, restaura, cura, liberta, transforma. Faz nova todas as coisas. Assim eu oro e peço a Tua bênção nessa casa e nessa família, em nome de Jesus. Amém. Amados, terminamos mais um Momento Família. Foi um grande prazer compartilhar um pouco da porção da Palavra de Deus com vocês. Quero convidá-los a fazer uma visita na IBN Família. Temos culto de quinta-feira, sábado culto dos jovens e domingo culto da família em 2 horários, às 9 da manhã e às 18h30. Você que tem crianças pequenas, temos espaço reservado para eles, para cuidar das crianças e também educá-las segundo a palavra de Deus. Como diz as Escrituras, ensine a criança no caminho que deve seguir. Ainda que ela cresça, ela não se desviará dele. Eu creio nas promessas do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu. A minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Oh, não, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei, assim diz o Senhor. Oh, oh, oh. Te abençoarei, eu te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Oh, não, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei.